Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e mais um comentário da série, comentário exegético do Gicabilo de Colossenses e Filemon. Gicabilo, todos nós conhecemos, tem várias obras dele já traduzidas para o português, a teologia bíblica do Novo Testamento dele, Vida Nova, que é excelente, o templo e a missão da igreja, também é dele. Tem um livro dele também sobre a idolatria, que é excelente. Enfim, tem vários materiais. E para aqueles que não conhecem Gicabilo, ele é um doutor em Novo Testamento, doutor em grego. Escreveu vários comentários do Novo Testamento também. Inclusive, um dos melhores comentários do livro de Apocalipse é dele, que ele lançou ou escreveu em 99. E esse livro ainda não foi traduzido para o português. Tomara que a Vida Nova ou uma outra editora aí lance esse comentário do Gicabilo, né? Que é excelente. Tem milhares de comentários extraordinários do Apocalipse e o Gicabilo escreveu, deu uma parcela de contribuição, trazendo aí também um dos grandes comentários sobre o livro de Apocalipse. Ele é aliancista, ele é amilenista e pós-tribulacionista, né? Mas é um grande teólogo. E essa série de comentários aqui, da Vida Nova, quem tem já sabe que eu vou falar. Já sabe que é maravilhoso e será a melhor série do Novo Testamento que nós temos. Eles também vão lançar a Vida Nova do Antigo Testamento, que só tem um só, que é de Levítico, o comentário de Levítico, do Gordon Erham. Eles vão lançar primeiro o Novo Testamento completo e depois o Antigo Testamento. Aí vai ser os melhores comentários, porque são exegéticos, acadêmicos e ortodoxos, tá bom? Então, é uma maravilha, é uma preciosidade. Esse comentário, queridos, contém só de páginas, tá? Se você colocar junto aí a bibliografia, enfim, tudo, se você for acrescentar tudo, ele vai ter aí, ó, de páginas, 687 páginas. 687 páginas no total. Para um comentário de Colossenses, que são 4 capítulos, e Filemon, que não tem capítulo, é muita coisa. É muita coisa. Então ele vai esmiuçar, destrinchar todo o texto, capítulo, versículo, contexto de Colossenses e Filemon. Ele vai destrinchar o Gicabilo. Aqui você tem a tradução, né? Daniel Huber Kroc e Valdemar Kroc traduziram os livros, né? E essa primeira edição, né, 2022, faz uns 2 meses que essa obra foi lançada, né? Uns 2 meses, por aí, 3 meses, por aí, que essa obra foi lançada. Então é lançamento praticamente, né? Tem também a outra que é excelente, que para mim é do mesmo nível da Shed Publicações, que também é da Vida Nova, que do Douglas Moore, comentário Colossenses e Filemon do Douglas Moore, que é excelente também. Que é excelente. Para mim é o mesmo nível, não? Mesmo nível, 2 grandes exegetas. Aqui você tem o sumário, você tem o prefácio da série de comentário exegético. Essa série é em inglês, está muito conhecida, muito famosa. Aí você tem o prefácio do autor, reduções gráficas, a transliteração do grego e a transliteração do hebraico. Aqui você tem Colossenses, introdução a Colossenses. Um detalhe, a introdução dele é maravilhosa, só que a introdução do Douglas Moore, depois posso até fazer um comentário, fazer um vídeo de comparações, que faz tempo que eu não faço, né? Comparando essa obra com a do Douglas Moore. O comentário do Douglas Moore e a introdução que Douglas Moore dá a Colossenses é muito mais exaustiva, traz muito mais detalhes, mas a obra é do mesmo nível, né? Então a introdução, e aqui você tem
a exposição, tá? De todo o texto, como nós já conhecemos. Quem sabe, quem tem o material dessa série, um comentário, sabe muito bem daquilo que eu estou falando, né? Você continua, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Aqui você tem Filemon, tá? Maravilhoso. E aqui no final, você tem excursos, né? O problema em usar critérios de vocabulário e estilo de escrita para identificar cartas supostamente não paulinas. O que ele vai tratar aqui? Que hoje na academia, queridos, já é um consenso, infelizmente, né? Que Paulo não escreveu todas as cartas. A carta aos Efésios não é dele, Colossenses não é dele, as pastorais não é dele, né? A segunda carta aos Tessalonicenses não é dele. E muitos usam o critério de vocabulário. Vocabulário. Essas palavras só aparecem aqui, são palavras que só aparecem nas pastorais, só aparecem em Colossenses, só aparece na carta aos Efésios, então não é de Paulo. Então, ele fala que usar critérios de vocabulário, de palavra, não é correto para identificar se a carta de fato é ou não é do autor. O excurso 2, ele vai trabalhar critérios para identificar alusões ao Antigo Testamento e seu uso. Inclusive, ele tem uma tese sobre a nova criação. Ele trabalha isso aqui, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 2, em toda a carta de Paulo aos Colossenses, ele faz alusões ao Antigo Testamento e ele vai explorar bem aqui, né, a Cristo como aquele que vem, é o segundo Adão, né, trazendo aí a nova criação, né, expandindo o reino de Deus e por aí vai. Gicabil, ele é extraordinário quando ele aborda esse assunto, né, a nova criação. Excurso 3, Cristo entre os gentios, como parte do mistério, que ele trabalha o capítulo 1, os versículos 23 em diante ali, Cristo como mistério. Excurso 4, o contexto vétero testamentário, ou do Velho Testamento, de a incircuncisão da vossa carne. O que significa isso? Que aparece em Colossenses 2,13. E o excurso 5, o relacionamento de senhor e escravo. Tá? Aqui já trabalha o contexto da carta a Filemon. Aí você tem bibliografia, índice de palavras gregas, índice de passagens bíblicas e de outros escritos antigos, índice remissivo. Tá? Só mostrando aqui para vocês aqui, ó, para aqueles que gostam do grego, né, como é o comentário exegético, vai te ajudar muito. Você vem na página 635, olha só que interessante. Você vai ter um índice de palavras gregas e seus significados. Aqui tá todas as palavras gregas, tá tudo em grego, tá? E você vai na página, tá? A palavra em grego, e você vai na página que aparece essa palavra e você vai ver lá a transliteração, a interpretação ou as possíveis interpretações da palavra e por aí vai, tá? Você também tem aqui índice de passagens bíblicas de outros escritos antigos. Ele vai trazer aqui, ó, Nag Hammadi, Targumim, escritos rabínicos, vai citar Filo, autores clássicos, pais da igreja, os manuscritos do Mar Morto, tá? As obras pseudepígrafes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, literatura apócrifa, tudo aqui. Depois você tem aqui o índice de passagens bíblicas, né? O Antigo Testamento, que ele vai citar o texto de Gênesis, os capítulos de Gênesis e as páginas aonde ele cita, tá? Então você tem aqui Levítico, enfim, Êxodo, muito bom. Você também tem um índice remissivo. Vamos pegar aqui o índice remissivo, igual assim posso te mostrar. Aqui, ó. Índice remissivo, que é tudo aquilo que ele vai abordar, tanto em Colossenses como em Filemon, tá? Tudo aquilo que ele vai abordar. Então você tem a letra A, é de A a Z, tá em ordem alfabética, tá?
Então você tem aqui temas como, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a letra A, Adão e Eva. Adão e Eva. Então você tem aqui as páginas que vai aludir, ou vai falar de Adão e Eva. Anjos, você vai na página 19, página 120, 295, que vai trabalhar a ideia de anjo. Asceticismo, página 294 e página 324. E por aí vai, autoridade. Então você vai pegando os temas, todos os temas, tudo que ele aborda, tanto em Colossenses e em Filemon, você vem no índice remissivo e você vai encontrar. Então fica muito mais fácil, né? Maravilhoso. Então, vamos mostrar aqui algumas coisas para vocês que é interessante. Você tem um prefácio da série. Não vou me ater aqui porque vocês já conhecem. Quem tem essa obra sabe daquilo que eu estou falando. Vamos correr aqui. Que você tem o mapa, né? Já começa mostrando o mapa. O Império Romano do primeiro século. Que as cartas circularam, né? O Novo Testamento foi escrito. Aí você começa com a introdução a Colossenses. Ele trabalha, a primeira coisa que ele vai trabalhar é a autoria. Então ele vai trabalhar primeiro argumentos a favor de um autor pseudônimo. O que é isso, Elias? Pseudônimo. É que a carta não foi de Paulo, mas alguém usou o nome de Paulo, um discípulo usou o nome de Paulo para dar credibilidade e autenticidade ao seu escrito. Então não foi Paulo, mas alguém que se passou por Paulo, um discípulo de Paulo, uma escola paulina e por aí vai. Né? E ele vai apresentar primeiro argumentos a favor de um autor pseudônimo. Ele vai trabalhar primeiro considerações vocabulares e estilísticas, que são diferentes. E muita gente usa esse argumento para falar que não foi de Paulo. Tá? E aqui você vai ter várias notas de rodapé maravilhosas. Muita gente não gosta de ler nota de rodapé. E nas notas de rodapé ele vai citar eruditos, ele vai citar posições diferentes, ele vai citar posições similares em relação ao assunto que ele está abordando. Nesse caso, sobre a autoria, né, de Colossenses, ele vai falar aqui, ó, uma nota de rodapé. Uma estimativa é que 60% dos estudiosos contemporâneos acreditam que Colossenses não foi escrita por Paulo. Então, como eu falei, há um consenso na academia, entre os acadêmicos, até de acadêmicos ortodoxos, como James Dow, e entre outros acadêmicos, que não acreditam que foi Paulo que escreveu. Então, 60% defende que não foi Paulo. Só 40% defende que foi o apóstolo Paulo. Isso aqui é interessante. Aqui ele vai trabalhar. Ó. Colossenses usa 87 palavras não encontradas nas 7 epístolas autênticas aceitas. Né? Mas Filipenses aceita como Paulina, contém 79 palavras que somente essa carta traz. Então ele vai trabalhar também a ideia que usar as considerações vocabulares, estilísticas, não é o método correto para falar se a carta é ou não do autor. Gálatas também tem várias palavras que só aparecem ali, a carta de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. E a carta é autêntica, é de Paulo. Então, falar que o vocabulário, o estilo é diferente, não é um argumento muito bom para falar se a carta é ou se não é do apóstolo Paulo. Aqui ele trabalha toda essa problemática, né, da autoria, que é considerações teológicas. Primeiro ele fala dos argumentos a favor daqueles que defendem que a carta não é de Paulo. E ele, Chicabili, ele defende, claro, ele defende que a carta é de Paulo, sim, é autêntica. Tá? Vamos correr aqui por causa do tempo. Depois você vê, ele vai trabalhar agora a conclusão sobre a questão da pseudonímia, se é de Paulo ou se não é de Paulo. Ele trabalha aqui a conclusão. Né? Depois aqui ele vai dar a conclusão sobre a autoria paulina.
foi Paulo que escreveu, né? Local e data, onde ficava Colossos e quem eram os colossenses, maravilhoso. A importância do Antigo Testamento em Colossenses, ele vai trabalhar mais essa ideia lá, né? Ele vai trabalhar mais essa ideia nos comentários, tá? Quando ele começar a comentar os capítulos. E aqui, ó, onde ficavam os colossenses, né? Onde ficava Colossos e quem eram os colossenses. Que é maravilhoso. Ele vai dar a geografia, né? Como todos os comentários. E ele vai falar que, e nós sabemos disso, nós temos vários comentários da carta aos Colossenses. Você sabe, quem tem esses comentários sabe o que eu vou falar agora. Colossenses, na época de Paulo, não tinha nenhum peso mais. Era uma cidade que não tinha mais importância. Uma cidade que foi ofuscada por outras cidades, como Hierápolis e Laodiceia, cidades proeminentes. E Colossos começou a ficar sendo esquecida, começou a ficar esquecida. Ela era muito importante, tá? Séculos antes de Cristo nascer. Era muito importante, mas depois começou a perder a sua proeminência. Ele fala aqui, ó. Cadê? Colossos era uma cidade economicamente importante durante o período imperial romano. Naquela época, Laodiceia havia se tornado a cidade mais importante na região. Havia uma grande população judaica nas cidades do Vale do Lico, do Rio Lico, né, onde ficava Colossos. Talvez de até 7.500 pessoas. Essa estimativa se baseia na quantia confiscada para o imposto do templo por um certo Lúcio Peducaeus. Nome complicado, né? Lúcio Peducaeus. Em Laodiceia, no ano de 62 a.C. Além disso, de acordo com Joséfo, o rei Seleucida Antíoco III, no ano 213 a.C., estabeleceu 2.000 famílias judaicas na região geral em volta de Colossos. Quem cita isso é Douglas Moore, no seu comentário que eu tenho aqui de Colossenses e Filemão da Shed. Tá? Obviamente, a maioria dos habitantes de Colossos era gentia. A evidência de moedas antigas achadas na área revela a adoração de divindades como, lá em Colossos, tá? A deusa Ártemis de Éfeso ou Diana, Zeus, Men da Frígia, Ígia, Atena, Bul, Deméter e Selene. Então, é uma região totalmente pagã. E com isso você já vai vendo o contexto, tá, cultural e histórico da heresia de Colossos. A população se mudou para a cidade próxima de Ronás, de modo que Colossos acabou sendo abandonada. Aqui a importância do Antigo Testamento em Colossos, em Colossenses. Maravilhoso. Tá? E aqui ele vai trabalhar a ocasião, o falso ensino. O que era o falso ensino? Muita tinta e papel já foram gastos, queridos, para tentar entender ou descobrir a heresia de Colossos. A heresia de Colossos. Mais de 40 sugestões já foram propostas pelos estudiosos. Vários estudiosos que têm os seus comentários da carta aos Colossenses, eles trazem vários temas, né? Ou várias teorias sobre essa heresia, gnosticismo e por aí vai. Ele vai trazer aqui o que era o falso ensino. Então ele explica primeiro, depois ele vai trabalhar que o falso ensino, havia ali elementos judaicos no falso ensino. Circuncisão, guarda de dias, né? Dietas ou regras alimentares, não comer isso, não comer aquilo. Então ele traz, né, lá no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 23, onde Paulo aborda essa heresia, há ali elementos judaicos. E ele vai trabalhar aqui. Assim também como há elementos, né, do proto-gnosticismo, há elementos ali também da cultura frígia que circulava ali, né, várias seitas heréticas de falsos mestres ali que ensinavam em Colossos. Ele vai falar isso aqui também. Maravilhoso. Depois você tem aqui, ó, ele continua, né? O falso ensino, legalismo do Antigo Testamento
e judaísmo apocalíptico em relação ao contexto pagão. Ele trabalha isso aqui de maneira exaustiva. Exaustiva. Era o judaísmo totalmente pagão, né? Era o judaísmo misturado com o paganismo e por aí vai. Então você vê o culto a anjos, você vê o culto ali adorando seres divinos que, segundo eles, eram os senhores da criação. A expressão que Paulo vai usar no capítulo 2 sobre estoixé tu cosmos, que são os princípios elementares do mundo, os rudimentos do mundo. Aqui em Colossenses pode significar os senhores da criação, os anjos, né, seres espirituais que dominavam, segundo essa seita, os poderes celestes, como o sol, a lua, as estrelas, e os adoradores tinham que aplacar a ira desses anjos para receber deles benesses, favores. E esvaziava a cruz de Cristo, o conceito de Cristo, tanto que Paulo usa o vocabulário deles, dos falsos mestres, para provar que Cristo é suficiente. A carta aos Colossenses trabalha a suficiência de Cristo. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, conclusão. O falso ensino como uma combinação de pensamento pagão e pensamento judaico distorcido. Distorcido. Que maravilha, né? Então, esse primeiro vídeo aqui, queridos, eu só vou mostrar para você a parte introdutória. No segundo vídeo, eu irei mostrar para você os capítulos em si, tá? Então, o primeiro vídeo é só a parte introdutória. O segundo vídeo, estarei mostrando para você os capítulos e os comentários dele. Porque não dá para fazer em um vídeo só, tá? E os meus vídeos, meus reviews é sempre bem esmiuçados, vocês conhecem. São longos, às vezes não é muito comercial, porque tem gente que não gosta de vídeo longo, mas eu gosto de dar detalhes sobre as obras que eu estou falando ou que eu estou fazendo review. Então aqui ele vai dar a conclusão. O falso ensino era o quê? Era uma combinação de pensamento pagão e pensamento judaico distorcido. Tá? Ele vai trazer aqui, ó, essa questão. Maravilhoso, maravilhoso. Depois, a relação de Colossenses com a carta aos Efésios é muito similar, muito parecida. Depois você vem aqui, ó, esboço e argumentação de Colossenses, tá? Ele vai citar vários comentaristas, como os comentaristas trabalham a carta aos Colossenses, como eles fazem o esboço de Colossenses. Aí ele cita e aqui o esboço de Douglas Moore, do Garland. Você tem um esboço do James Dow, do Lincoln, do Bart e Blank, do Samey. Né? Vários eruditos aqui. E você tem o esboço dele, né? Do G. Cabilo. Aqui, ó. Esboço longo, né? De 4 capítulos aí da carta aos Colossenses. E aqui, a partir da página 27, você tem aqui, depois da introdução, né? Você tem os comentários. Aí você vê essa setinha aqui, ó, que todos os comentários têm, né? Dessa série. A setinha indicando a primeira parte, introdução da carta. Paulo e Timóteo desejam graça e paz aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tá? E depois esse dedinho, os próximos capítulos, ele vai descendo, porque vai apontando o capítulo que ele vai abordando. Excelente, né? Quem conhece essa série, tem um livro dessa série, sabe que ele começa aqui, ó, em negrito, trazendo uma introdução ao assunto que ele vai abordar. E depois você tem um texto embaixo, exegese e exposição, capítulo 1, versículos 1 e 2. E aí ele começa o comentário, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu vou parar por aqui, nesse primeiro vídeo. Estarei parando por aqui.
para não ficar muito longo. E no próximo vídeo eu já vou mostrar os capítulos, tá? Os comentários que ele faz, tanto de Colossenses como de Filemon, tá? Dando uma visão aí, ou falando de forma exaustiva e não muito cansativa sobre essa obra, que é um dos melhores comentários, juntamente com o comentário de Douglas Moo. É os dois melhores comentários que temos de Colossenses e Filemon. Não tem para ninguém. Por que, Elias? Porque são exegéticos. Exegéticos. Eles extraem do texto aquilo que o texto realmente está falando. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, o primeiro vídeo, né, dessa obra, primeiro review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos reviews e os próximos vídeos. Querendo Deus.